Nós vivemos numa sociedade capitalista. O capitalismo pressupõe consumo e produção e consumo. Para se vender o que se quer vender, geralmente se coloca no produto, no bem a ser adquirido, no serviço a ser adquirido, um valor muito maior ou acima dos demais, e se exalta a qualidade dos demais. E uma das estratégias que se usam para isto é você personalizar ou deixar aquela coisa única, né? Então você faz parte do seleto grupo de pessoas que tem um celular, que navega na internet, dá pirueta, né? Manda mensagem e às vezes recebe um telefonema, porque hoje a única coisa que a gente não faz com esse negócio é telefonar, né? Então a gente vai tendo essas coisas, né? E tudo isso, né? Então é o celular, é o tênis, é a camisa. A gente pensa que isso começou com o celular, né? Mas é só lembrar aí quem tinha uma calça ali, né, Marcão? Tem a história da calça ali dele, né? Todo mundo tem uma história aí daquele calçado da época, né? Da calça, da camisa que queria, né? Do tênis que era o tênis da moda e que era difícil de comprar, porque aquilo era único, que tornava a pessoa diferente da outra, e a moda passa a ditar isso, né? Criar a cultura de massa, mas ao mesmo tempo individual. E essa cultura, esse sistema todo, a gente não se percebe muito, mas isso vai nos levando a construir relacionamentos impessoais. E aí as nossas relações deixam de ser relações profundas e passam a ser relações mais rasas, relações mais de conveniência, relações mais literalmente sociais, né, como se dizia antigamente, né? Ah, você conhece fulano? Ah, só apenas socialmente, né? Não é um conhecimento profundo de amizade, né? Mas como nós nos aproximamos, como nós podemos nos aproximarmos uns dos outros, e como ser um auxílio na vida do nosso próximo? O texto que nós vamos ler fala sobre isso. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Eu farei na tradução revista atualizada de João Ferreira de Almeida esta leitura. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei.
o que usou de misericórdia para com ele. Então me disse: vai e procede tu de igual modo. O Evangelho de Lucas foi escrito por volta de 60 e 63 depois de Cristo. É um evangelho destinado a cristãos de fala grega. Então nós estamos falando dos gentios, daqueles que se encontram na Ásia Menor, daqueles que se encontram na Grécia, em Roma, aqueles que já haviam se espalhado, já haviam saído de Jerusalém. A autoria é atribuída tradicionalmente a Lucas, e alguns comentaristas dizem que nós não podemos ler o Evangelho de Lucas sem ler Atos dos Apóstolos. Os dois, na verdade, seriam como se dois volumes de uma mesma carta. Se nós nos atentarmos ao texto que nós lemos e nós voltarmos um pouco antes, nós vamos perceber que Jesus havia saído da região de Samaria. Ele havia no caminho posto à prova quem queria segui-lo. Pessoas diziam: mestre, eu vou te seguir aonde você for. E Jesus diz: então você vai? Vou, então deixa eu lá enterrar os meus pais primeiro. Não. Os mortos enterram seus próprios mortos. Os irmãos vão se lembrar desse texto. Logo após pôr à prova quem queria segui-lo, Jesus envia 70 discípulos pelas cidades da região a anunciar o Evangelho, instruindo como eles deveriam agir. No regresso dos 70, Jesus passa a lhes falar sobre a sua condição de Salvador dos humildes, e é então que nós entramos no nosso texto. Logo após o nosso texto, tem um outro texto bastante conhecido, que é o texto de Marta e Maria, quando Jesus vai até a casa de Marta e Maria, e ali Marta vai brigar com Jesus, porque Maria está lá sentada aos pés dele, ouvindo, e Marta está preocupada com os afazeres. E logo após o episódio de Marta e Maria, encerra-se então um bloco deste capítulo, todo este cenário que compõe a parábola do bom samaritano. O texto que nós lemos é um dos textos mais conhecidos de Jesus. Muitos são os hospitais, as escolas, que fazem referência à parábola do bom samaritano como motivador de suas existências, orfanatos, instituições que motivam as suas existências na parábola do bom samaritano. Essa parábola tem alguns elementos bastante interessantes. O primeiro deles é a pessoa que pergunta a Jesus: o intérprete da lei. Essa é uma expressão usada apenas 2 vezes nos evangelhos, uma delas aqui em Lucas, a outra em Mateus, e refere-se a um especialista em interpretar a lei, geralmente conhecido como escriba, mas especificamente o termo intérprete da lei é usado aqui em apenas mais uma outra passagem. A pergunta que ele faz não é uma pergunta incomum no ministério de Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta recorrente da boca daqueles que vão inquirir Jesus, pessoas que estão indo ali para cutucá-lo, para encontrar nele alguma falha, algum erro no que pegá-lo. Ela se repete em mais 4 passagens do Evangelho, essa pergunta. E eles fazem essa pergunta justamente para provocar Jesus. A resposta do inquisidor foi dada por Jesus, nas mesmas palavras, em Mateus 22, 37 a 40. E elas fazem referência ao texto do Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a resposta de Jesus ao inquisidor dele também é interessante: faze isto e viverás. O cumprimento da lei naquela época garantia a vida, e nós vimos bastante sobre isso naquela série sobre salvação. O cumprimento da lei garantia a vida. No entanto, não havia um sequer capaz de cumprir a lei integralmente. Amar a Deus implica em confiar nele, em obter o perdão e daí de obter a vida. É por isso que em Cristo nós temos a vida eterna. E é por isso que Jesus disse para aquele homem: cumpra a lei e você vai viver. Só que aquele homem sabia que a ele era impossível cumprir todos os requisitos da lei. A segunda pergunta que o intérprete da lei faz é a pergunta: quem é meu próximo?
E este conceito de próximo, no Antigo Testamento, e principalmente para os intérpretes da lei, era bastante controverso, porque para eles, o próximo é que tinha a obrigação de se achegar a ele. Não se parece em nada com os dias de hoje, né? Se ele quiser, ele que venha falar comigo, né? Não é assim que a gente fala? Seu escriba, seu intérprete da lei, cuidado, não é assim que é para agir, né? Mas era este o conceito deles. E o conceito deles ia mais além. O meu próximo é ele que tem que me procurar, e tem mais uma coisa. Não vem com esse papo de que samaritano, egípcio, romano é meu próximo, porque não é não. Meu próximo é só israelita. É só quem é povo de Deus. Então era este o conceito deles. E eles fundamentavam isso lá no Salmo 139, quando o Salmo 139 diz que nós odiaremos os inimigos que Deus odeia e aqueles que odeiam o nosso Deus. E ele fala, essas pessoas não podem ser próximas de Deus. Essas pessoas não podem ser nossos próximos. Isso se parece muito com algumas igrejas que insistem em se fechar em si mesmas e não anunciar o Evangelho e acham que só tem que dar conta de si mesmas e vivam em si mesmadas. Como resposta à segunda pergunta, Jesus inicia então a parábola do bom samaritano. E aí ele inicia dizendo que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E era uma descida mesmo. Eram cerca de 1.000 metros de altitude de descida, percorridos em 27 quilômetros de extensão de estrada. Então era algo mais ou menos inclinado, né? De difícil caminho. Era um caminho onde havia muitos assaltos, onde havia muita violência, e eram caminhos que só percorria quem tinha urgência de chegar a Jericó. Porque geralmente a pessoa fazia o caminho, dava uma volta, demorava um pouco mais, né? Mas então este homem toma este caminho na parada. O samaritano que o socorre, o deixa na pensão e paga 2 denários. 2 denários equivale a 2 dias de trabalho. Um denário é o salário de um dia. Tá bom? Então, quando você lê 2 denários, você sabe que são 2 dias de trabalho. E aí Jesus então pergunta para o intérprete da lei quem era o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores. Porque para o intérprete da lei, o outro tinha que ter acesso a ele primeiro. E aqui Jesus está invertendo essa lógica, está dizendo, não, você tem que ir em direção ao próximo. Você tem que ir em direção ao próximo. E olhando para essa que é uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, que nós vamos procurar entender hoje a pergunta, quem é o meu próximo? E é olhando para a palavra, olhando para o caminho e olhando para o ferido, que nós o encontraremos. Vamos então começar vendo que eu encontrarei o meu próximo olhando para a palavra. Versículos 25 a 27 diz que um certo homem vai buscar Jesus, e este homem é um conhecedor da palavra, e este homem vai querer cutucar Jesus para saber o que diz, o que o mestre vai dizer a respeito da salvação e da vida eterna. Este homem conhecia a palavra. Este homem tinha conhecimento da lei de Deus. Este homem sabia o que era necessário ser feito. E nós não devemos nos preocupar em provar o nosso ponto de vista. Às vezes a gente está muito preocupado em provar aquilo que a gente crê e aquilo que a gente pensa. E muito menos preocupado em viver e amar o nosso próximo. Nós não podemos perder o nosso tempo em discussões que não vão levar a lugar nenhum. Ponto de vista é o que é um ponto de vista. A verdade eterna nós já conhecemos, nós já a temos conosco. Nós devemos viver esta verdade porque ela é eterna em nossas vidas. E assim como nós não devemos nos preocupar em provar o nosso ponto de vista, nós também não devemos nos preocupar só com a vida eterna. O que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Eu tenho que anunciar o Evangelho para salvar almas do inferno. Não é só com a vida eterna que nós devemos nos preocupar.
Nós devemos nos preocupar com o dia de hoje também. Nós devemos nos preocupar com aquele que está ferido, com aquele que está à margem do caminho, com aquele que está sofrendo, com aquele que necessita do amor de Deus para hoje. Porque o amor de Deus não é só para a vida eterna, é para hoje também. E principalmente, aquele homem conhecia a palavra. Aquele homem sabia o que a lei dizia. Mas aquilo não fazia a menor diferença no coração dele. E nós não devemos ser apenas conhecedores da palavra, da vontade de Deus. Nós devemos vivê-la. De que adianta todo conhecimento da palavra de Deus se nós não a vivermos? É por isso que Jesus é taxativo ao final do encontro com aquele intérprete da lei. Vai tu e procede de igual modo. Quantos debates inócuos, quanta perda de tempo nós temos, debatendo às vezes coisas que não têm a menor significância para a vida da igreja. Eu não estou aqui querendo dizer que nós não devemos debater temas que são muitas vezes polêmicos. Eu não estou aqui querendo dizer que nós não devemos abordar temas que são muitas vezes difíceis para nós, desde teologia da salvação até questões como a questão homossexual, por exemplo, que é sempre tabu dentro da igreja. Eu não estou dizendo que nós não devemos abordar esses temas. Mas antes de nós colocarmos o nosso pé nesses temas, nós precisamos colocar o nosso pé na rua e viver estes temas. Ir lá conhecer o que é aconselhar um homossexual, o que é falar da salvação em Cristo Jesus. Porque a grande diferença dos grandes teólogos da história da igreja e dos nossos primeiros apóstolos e discípulos, para a imensa maioria destes que só ficam perdendo tempo no falatório, é que estes homens e mulheres faziam teologia com peças de barro. Eles viviam antes de escrever. Eles não estavam escondidos atrás de uma mesa com uma pena na mão escrevendo. Aquilo era a vida deles, era a expressão da vida deles. E nós muitas vezes queremos falar do amor de Deus, dizer do amor de Deus, discutir temas polêmicos, nos posicionarmos de maneira assim rígida e contumaz contra determinados assuntos, e nós nem sequer vivemos o amor de Deus dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria comunidade de fé. O conhecimento da palavra deve levar à prática da palavra, porque caso contrário, nós seremos como intérpretes da lei, preocupados em encontrar desculpas para fundamentar a nossa aconchegante inércia antes das necessidades do mundo. Então nós precisamos começar a viver esta palavra. Se eu quero saber quem é o meu próximo, eu tenho que olhar para a palavra está dizendo, ele está aí, ele está aí, ele está no meu e no seu caminho, e é olhando para o caminho que eu vou ver o meu próximo. Aquele homem descia em direção a Jericó quando ele foi assaltado, e quando o assaltaram, o espancaram e o deixaram semi-morto à beira do caminho. Vem então o sacerdote, vê e passa longe. O levita faz a mesma coisa. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque se eles vão socorrer um homem que está semi-morto, se eles vão socorrer uma pessoa que está sangrando, eles vão ter que depois ter todo um ritual de purificação, conforme a lei. Se aquele homem não for judeu, então aí é mais rigoroso ainda. E não há espaço na agenda do sacerdote e do levita para eles se darem ao luxo de pararem para socorrer um cara que está semi-morto. Então deixa ele morrer. Deixa ele que morra. Não sei quem é, ele que morra. No entanto, veio um samaritano. Aquele povo que o judeu não suportava. Aquele povo que o judeu queria ver longe. E é este homem que vem, pega a agenda dele de viagem e compromisso, rasga, joga fora
e vai socorrer. E vai socorrer aquele ferido. É preciso reconhecer os perigos do caminho. Há sim muitos perigos no nosso caminho. A nossa sociedade é uma sociedade de violência, em todas as suas formas. No entanto, se nós queremos construir relacionamentos saudáveis, se nós queremos construir relacionamentos fundamentados na palavra de Deus, se nós queremos viver o amor de Deus, meu irmão, minha irmã, para de olhar para o seu umbigo, para de olhar para o seu umbigo e levanta a cabeça. Porque você só vai enxergar o seu próximo se você levantar a sua cabeça. Porque enquanto você estiver olhando para o seu umbigo, você não vai enxergar. Enquanto na sua mente você só pensar em você mesmo, você não vai enxergar o seu próximo. Levante a sua cabeça. Erga a sua cabeça para ver além do seu umbigo. É preciso abandonar, muitas vezes, a nossa postura eclesiástica. Já disse isso aqui algumas vezes, e eu repito, nós condenamos muito os católicos pela religiosidade deles, e eu tenho medo danado porque a gente é muito parecido em algumas coisas. A gente é muito religioso em algumas coisas. Nós somos religiosos às vezes no falar, no compromisso de estar na igreja, mas nós não vivemos esta fé. Nós não transformamos esta fé em ação. A agenda para Deus é uma agenda dominical, não é uma agenda de vida. Nós precisamos botar a nossa fé em prática. O caminho da vida é repleto de perigos, mas ele também está repleto de oportunidades para amarmos o nosso próximo, revelando o amor de Deus. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi há coisa de 3 semanas atrás, de um homem na cidade de Anápolis, Goiás. Este homem hoje ele é diretor de uma fundação que atende moradores de rua, trabalha com moradores de rua. E ele estava contando o testemunho dele de quando começou este trabalho. Ele falou que ele estava lá na juventude dele, recém saindo do colégio, juntando dinheiro para ir para a faculdade, e ele trabalhando, conseguiu o primeiro trabalho dele, e para economizar o dinheiro do ônibus, ele ia a pé para o trabalho, e todo dia ele passava por uma calçada onde tinham 2, 3 moradores de rua. E um dia ele passou, viu aqueles moradores ali, na segunda vez ele passou e o coração dele incomodado, no dia seguinte ele saiu meia hora mais cedo de casa. E aí ele foi para lá, levou um pão, alguma coisa, sentou com aqueles homens, começou a conversar, particularmente com um deles, para tentar entender por que ele estava ali, o que ele estava fazendo ali, qual era a razão dele estar na rua. E eles começaram a conversar, e depois de um tempo, foram se passando uns dias, numa noite em que fez um frio lascado, aquele homem faleceu. E no dia seguinte, o rapaz chegou, foi conversar com ele, e aquele homem estava morto. Aí aquele rapaz saiu correndo para providenciar o velório, enterrado, um enterro digno para aquele homem. E quando ele saiu do velório, ele sentiu no coração dele Deus falando: é esse o seu ministério, você não está entendendo ainda? E aí ele inicia, ele pega o dinheiro que ele havia juntado para estudar, para comprar um carro, ele pega aquele dinheiro, compra um terreno, chega na igreja e fala assim: pastor, eu comprei um terreno, eu preciso de material para construir uma casa, mas o que você vai fazer? Eu vou cuidar dos moradores de rua, pastor. E aí ele fala: mas como você vai cuidar? Não, eu vou cuidar, você pode ficar tranquilo, Deus mandou, Deus vai prover. E ele foi, conseguiu os materiais, construiu a primeira casa, levou a primeira turma para lá, levou os próprios moradores de rua para ajudar a construir. E aí aqueles homens começaram a sair da rua, e este ministério hoje já possui aí as suas ramificações aqui pelo Brasil, em cerca de 5 cidades, se eu não me engano. Todo dia ele passava por aqueles moradores de rua, mas ele ergueu a cabeça, ele olhou para o caminho, ele viu o necessitado, ele fez algo, ele se mexeu.
por focarem apenas no caminho, o sacerdote e o levita não foram capazes de ter compaixão. Eles não estavam interessados ali. Eles estavam interessados em ir adiante. Eles estavam mais preocupados consigo mesmos. Mas é preciso desviar o olhar. É preciso ter compaixão. É preciso contemplar as mazelas ao nosso redor e sermos nós os agentes de transformação. Se este rapaz, na década de 70, na cidade de Anápolis, no interior de Goiás, conseguiu, por que nós não vamos conseguir em nome de Jesus? Por que nós não conseguiríamos? Olhar para o caminho e desviar o olhar, e nós vamos encontrar o nosso próximo olhando para o ferido. É preciso tirar os olhos do caminho. Porque quando eu estou no caminho, eu vou ver diversos problemas. Mas vai ter um que Deus vai chamar a minha atenção. E eu vou olhar para aquele problema. E Deus vai dizer no meu coração: Giovanni, aquele problema ali é seu agora. Vai lá. Vai lá que eu estou contigo. Vai lá que nós vamos fazer. Vai lá que nós vamos resolver. E para isso é preciso se compadecer. Ter compaixão. Tirar os olhos da nossa pureza religiosa e sujar as mãos. Botar o pé no barro. Ir lá junto. É preciso também tirar os olhos da nossa agenda. A nossa agenda não é a agenda de Deus, meu querido. Não é. A minha e a sua agenda não está lá na agenda de Deus. O homem pode fazer os seus planos, mas a resposta vem do Senhor. Você é capaz de acrescentar 1 segundo de vida à sua vida? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Pode sonhar, pode planejar, mas a agenda é de Deus. Você já colocou os seus sonhos, os seus planos nas mãos do Senhor para que Ele cumpra a vontade dEle? E Deus está nos chamando para nós nos compadecermos deste mundo, dessa sociedade cada vez mais corrupta, dessa sociedade cada vez mais injusta, cada vez mais violência. E compadecer-se é a marca do cristão no mundo. E nós não podemos cauterizar a nossa visão e pensamento só porque há uma avalanche de sofrimentos na sociedade. Eu me preocupo demais quando a gente lê uma notícia, ou quando a gente vê uma notícia, ou ouve uma notícia de violência, e aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro, e a gente fica absolutamente normal, achando que isso é o que é a sociedade, está bom e acabou. E não é. Nós não fomos chamados para concordar com essa violência, nem para alimentá-la, mas para combatê-la, para enfrentá-la. Não foi isso que nós lemos no Salmo 82, agora há pouco? Até quando nós vamos ficar apoiando o ímpio? Até quando nós vamos ficar apoiando aqueles que cometem a injustiça? É preciso compadecer-se, olhar com compaixão. Aí hoje, quando estava voltando de São Carlos, nós estivemos lá hoje de manhã, participando do culto de inauguração do templo. Foi uma bênção, 52 pessoas presentes, 22 pessoas de São Carlos, das quais 6 não haviam ido ainda em nenhum trabalho nosso lá, 6 que foram pela primeira vez. Foi um trabalho muito gostoso. E quando eu estava voltando de São Carlos, ouvindo a rádio, eu ouço uma notícia sobre, uma reportagem sobre o apadrinhamento. Apadrinhamento é aquilo que você faz em relação às crianças órfãs, né? Então você vai apadrinhar, ao invés de você adotar, você apadrinha. Você se compromete emocional, financeira e psicológica e familiarmente com aquela criança. E aí durante a reportagem eles vão falando dos benefícios do apadrinhamento, porque a imensa maioria das crianças para adoção no Brasil são acima de 12 anos de idade, que é uma idade mais difícil de adotar, né? A imensa maioria delas não tem nenhum vínculo familiar. Eles não sabem quem são os avós, quem são os tios, onde estão. Essas crianças estão aí sofrendo e a lei encontrou, e isso é uma política pública de município, então varia de município a município,
mas a justiça concede esse direito do apadrinhamento. Você pode retirar a criança para passar o final de semana na sua casa, você pode levá-la para passear, você pode visitá-la quando você quiser, no orfanato onde ela está. Hoje não se chama mais orfanato, eles usam o termo casas lares, né? Então você pode ir lá visitar na casa lar, conviver com essa criança até que ela atinja os 18 anos de idade. E ao final da reportagem, eles apresentaram um exemplo que eu achei muito marcante, um empresário, aqui de Ribeirão Preto, que apadrinhou 80 crianças. Como que ele fez isso? Ele começou apadrinhando a primeira, aí ele apadrinhou a segunda, aí ele chegou numa roda de amigos empresários e falou assim: olha, vocês têm que fazer isso, vocês não têm noção do que é. Vocês têm que ir lá apadrinhar mais uma criança. E aí ele foi convertendo as pessoas ao apadrinhamento. E aquilo foi contagiando os amigos, os familiares. E recentemente a reportagem conta, eles alugaram uma chácara e foram ele, os familiares e os amigos que apadrinham e levaram 80 crianças que eles apadrinharam. E eles levaram alguns que eles já deixaram de apadrinhar, mas que eles apadrinharam até eles se formarem e conseguirem uma profissão e começarem a trabalhar e terem condições de morarem sozinhos e tocarem suas vidas. Este empresário viu uma necessidade. Ele se compadeceu. E ele se compadeceu tanto que aquilo se tornou a vida dele. E ele passou a fazer daquilo a forma dele distribuir amor. E aí o depoimento dele é assim: se eu pudesse, eu apadrinhava todas as crianças que eu vejo pela minha frente. Porque eu amo criança. Eu amo. Mas eu não posso. Então eu tenho que convencer o povo a fazer. Olhar para o ferido é olhar com compaixão, é olhar com amor, é agir como Cristo agiu conosco. Ele olhou para mim e para você com misericórdia, com amor. E como nós lemos lá em Colossenses, Ele nos livrou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Porque nele nós temos a redenção. Ele é o nosso Salvador. Ele nos amou. E Ele nos chama, e Ele nos convida a amar. Ele pagou o preço. E Ele nos deu vida hoje. Vida eterna. Concluindo. Como nos aproximamos uns dos outros, erguendo a cabeça e parando de olhar para o próprio umbigo? E como nós podemos ser um auxílio na vida do nosso próximo, começando a nos compadecer do sofrimento de nossos semelhantes? É preciso olhar com amor. É preciso olhar como este samaritano olhou para aquele homem caído à beira do caminho. Ele cedeu, diz o texto, que ele cuidou dos ferimentos com óleo e vinho. Óleo e vinho geralmente eram produtos que quem viajava levava justamente por conta de se ferir na estrada, né? Então, ele era como se fosse um kit de primeiros socorros, né? Então, ele cuida dos ferimentos, aplicando óleo e vinho. Ele coloca este homem sobre o seu próprio animal. Aí eu lembro do depoimento do missionário lá que cuida de morador de rua, que ele fala assim: as pessoas ligam lá na nossa casa e falam assim: olha, tem um morador de rua aqui, você não quer vir buscar? Aí ele fala assim: meu irmão, se eu for buscar todo morador de rua que me ligam para ir buscar, todo o dinheiro vai em gasolina da Kombi. Põe ele no seu carro e traz. Aí diz que a resposta que deu do outro lado da linha assim: mas no meu carro? Não! Né? Como é que eu vou pôr no meu carro se é homem? Não, meu irmão, põe ele aí e traz. Ele é homem, ele senta, põe o cinto de segurança e traz, né? Foi o que o samaritano fez aqui. Colocou no lombo do seu próprio animal. Levou ele para uma hospedaria.
ou seja, pagou o tratamento, né? Colocou lá e falou para o hospedeiro: você cuida dele, está aqui o dinheiro, se ficar faltando na volta eu acerto. Cuidou daquele homem, cuidou, não se importando em perder tempo com aquilo. Ele não estava interessado se a agenda dele ele tinha mais 2 ou 3 compromissos, e ele não estava nem interessado se ele tinha que andar mais rápido, porque aquele caminho era um caminho perigoso. Ele se compadeceu. Nós precisamos começar a nos compadecermos uns dos outros, a olhar com amor uns aos outros. Quem é o meu próximo? Eu encontrarei o meu próximo olhando para a palavra de Deus. Conhecimento da palavra deve nos levar à prática da palavra. Caso contrário, nós seremos como intérpretes da lei, preocupados em encontrar desculpas para a nossa aconchegante inércia diante dos necessitados do mundo. Eu encontrarei o meu próximo olhando para o caminho, para a minha vida, onde eu estou. O sacerdote e o levita, porque eles estavam focados demais no caminho deles, eles não puderam ter compaixão. Mas nós, olhando para o caminho, nós vamos identificar onde há necessidade. E aí eu vou encontrar o meu próximo olhando para o ferido. E olhar para o ferido e agir como Cristo agiu, com misericórdia e amor. Ele nos ama, Ele nos resgata, Ele age com misericórdia e amor por nós. Vamos nós também sermos misericordiosos e agirmos com misericórdia. Que o exemplo do bom samaritano não seja só mais uma parábola conhecida de Jesus, mas seja uma verdade em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe.